Bom, pessoal, esse trabalho que estamos agora gravando é sobre o tema abuso das medidas cautelares para obtenção de colaborações premiadas, feito com o professor Jânio Donato, da Faculdade Kennedy, do curso de Direito Noite. Nosso grupo é composto pela Gabriela, pela Josiane, pelo Arthur e por mim, Mauro Lopes. Então, cada um vai falar um pouco aqui, né? Nós vamos trabalhar um pouco o tema, começando sobre o que são as medidas cautelares, né? Mas vamos focar exatamente no debate que está sendo feito pelos juristas, pelos pesquisadores da área, né? E até a própria classe política acerca do assunto. É contigo, Gabriela. Bom, primeiro eu vou explicar Bom, o abuso das medidas cautelares é a obtenção da colaboração premiada, é uma preocupação significativa no sistema de justiça. Esse abuso pode ocorrer de várias formas e prejudicar a integridade do processo da colaboração premiada. Eu vou citar aqui algumas formas e suas implicações. Uma delas é a coação ou a pressão indevida. O que é isso? É onde as autoridades podem exercer pressão excessiva sobre o suspeito ou réu para ele que se torne um colaborador. Isso pode incluir ameaças veladas ou explícitas, ou tratamento punitivo para forçar a colaboração. O que isso pode implicar? Implica na obtenção de informações através da coação e a validade da colaboração e pode resultar também em injustiças ou na coleta de informações falsas. Outra forma é a promessas irregulares de benefícios, que pode ser benefícios que estão fora dos limites legais ou promessas que não podem ser cumpridas. Isso aí é uma forma de abuso, né? E ela implica também que pode levar na desconfiança do sistema de justiça e gerar injustiças ao permitir que os criminosos se beneficiem de maneira desproporcional. O outro modelo, o outro tipo de abuso é a manipulação de informação, que é a manipulação ou alteração das informações fornecidas pelo colaborador para atender interesses próprios ou de terceiros. Isso implica no sentido de comprometer a veracidade das informações e pode gerar injustiças para as outras pessoas envolvidas, né, terceiros. Outro também é a negligência na verificação da veracidade, que é a falha em verificar a autenticidade e relevância das informações fornecidas pelo colaborador, aceitando informações sem o devido assunto, né? A implicação resulta em acordos baseados em informações falsas ou imprecisas, comprometendo a justiça e a eficácia do sistema legal, ou seja, não tem uma informação concreta que pode definir aquela negligência, né? E a outra também, inadequada proteção ao colaborador, que é a falha das medidas adequadas para proteger a segurança do funcionário ou de sua família. Pode ocorrer quando as autoridades não tomam as precauções necessárias suficientes, né? Implica também em expor a pessoa a riscos desnecessários, né? Afetando a disposição de outros de outras pessoas, colocando a vida em perigo. E a última, que é a aplicação arbitrária das medidas cautelares, que é o uso excessivo de medidas cautelares, como a prisão preventiva ou outras restrições para obter a cooperação. Isso pode implicar levando a violações de direitos e a um tratamento desigual aos réus, comprometendo a justiça e a equidade no processo. Boa tarde, meu nome é Henrique e eu vou explicar o dilema do prisioneiro. É um conceito clássico da teoria dos jogos que ilustra um problema de decisão estratégica entre dois indivíduos. Ele é usado para mostrar como a racionalidade individual pode levar a um resultado ruim para ambos, mesmo que a cooperação entre as partes fosse a melhor opção para ambos. Esse conceito tem sido aplicado em várias áreas, incluindo o direito penal, principalmente no contexto de colaboração premiada. Basicamente, tem dois indivíduos A e B que foram presos sob acusação de um crime e eles são colocados em celas separadas e não podem se comunicar.
Cada um tem duas opções: ficar em silêncio, cooperar com o outro prisioneiro, que seria o caso, ou confessar e trair o outro prisioneiro. E com base nisso, Boa tarde, meu nome é Arthur. Eu vou só dar uma pincelada aqui, porque nós comentamos sobre as medidas cautelares das colaborações premiadas, só que acabou que a gente também não falou um pouco sobre o que é a colaboração premiada em si. E só voltando no que o Henrique falou sobre o dilema do prisioneiro, ele em si, ele não necessariamente ele busca a verdade, né? Isso que é o maior erro que é discutido. O maior que ele busca é a eficiência processual a qualquer custo. Então, assim, por mais que fica o debate se é certo ou errado, se não extrapolar demais, essa delação forçada, ela explora a vulnerabilidade dos acusados. Isso que é levado muito em pauta, não só no âmbito jurídico, mas em vários âmbitos. Eu vou falar um pouquinho sobre as colaborações premiadas aqui. Ela normalmente era conhecida como as delações premiadas, só que o nome delator em si, ele não é visto por um bom nome, né? O pessoal não gosta de ser chamado de delator. O princípio dela em si é ser voluntário e ser efetiva. Então não pode ter alguém te forçando a fazer essa colaboração, essa delação. Então ela tem que ser de vontade própria e ela tem que ser efetiva para o caso. Então ela tem que ter uma colaboração para o caso em si. Ela não pode ser uma informação que vai jogar para o alto e ninguém vai usar ela, né? A maioria dos brasileiros conhecem por causa da Operação Lava Jato, e eu estava dando uma pesquisada aqui, foram 37 colaborações homologadas. Então, o que a gente tem costume foi o maior número de colaborações homologadas do mesmo processo. Ela é um meio de obtenção de prova, então ela busca identificar os participantes daquele crime organizado, revelar se tiver a estrutura hierárquica dessa organização criminosa, e também a localização de uma eventual vítima. Só que, eu estava lendo, ela tem que ter integridade física preservada. Então, se isso for penalizado, se isso não tiver de acordo, não vai ser contado como uma colaboração. Em troca disso, o acusado ou o réu, essa troca ou vai conceder para ele o perdão judicial ou reduzir 2/3 da pena privativa da sua liberdade. Só que, igual eu falei, para isso acontecer, tem que ter eficácia, né? Tem que ter algo com efetiva responsabilidade do que ele está dizendo, e não pode ter uma repercussão social, porque nós sabemos que se o caso tiver repercussão social, isso acaba não sendo um caso normal, isso, dependendo da esfera, não vai ser levado em conta, e também vai ser analisada a natureza, a gravidade e a circunstância do crime. Então, não é toda colaboração que vai ser premiada. É isso. E aí, entrando ali agora após a fala do Arthur, né, eu vou ler um conceito aqui sobre soluções e melhorias. E para mitigar os abusos e melhorar a eficácia do sistema, a teoria dos jogos sugere a criação de mecanismos de garantia e transparência, implementar medidas que assegurem as decisões sobre colaborações premiadas não sejam baseadas apenas em coação, mas também em avaliações justas e rigorosas. Pode melhorar o equilíbrio das estratégias e promover uma justiça mais equitativa. A introdução de supervisão independente de protocolos claros para a aplicação de medidas cautelares pode ajudar a restaurar o equilíbrio e reduzir a possibilidade de abusos. Essas seriam as melhorias aí para implementar, para evitar o abuso das medidas cautelares. Passo a palavra agora para o Mauro. É isso, gente. Bom, esse debate ele tem sido muito aprofundado justamente porque a regra é a liberdade, né? A liberdade que é, digamos, se não puder falar que é o segundo, mas é um dos maiores bens jurídicos, né? A vida e a liberdade, né? E quando o pacote anticrimes, né? Principalmente quando, como diz o Arthur aí, no evento, né, da Lava Jato, né, inclusive CNPJs passaram a ser punidos, né, quer dizer, uma coisa assim muito forte, muito nova, né. Então o meio jurídico
né, os meios, né, do pessoal que faz a jurisprudência, que debate, os operadores do direito, e também o meio político, né, principalmente aqueles que são mais preocupados com o ordenamento jurídico, né, que se foca mais nesse sentido, amplia esse debate, né. De fato, como foi dito, a delação premiada e a colaboração premiada é ter um foco, né, não pode ser algo que realmente seja, a começar que seja algo de evento, de publicidade, né. E aí no Congresso Nacional tramita um projeto de lei, né, o projeto de lei 4372 de 2016, dada, né, a complexidade dele e a importância, foi até aprovada a urgência dele, ou seja, ele passa na frente de outros projetos para serem votados, né, inclusive esse mesmo passo está demorando um pouco, mas este ano é um ano atípico, é um ano de eleição, então os deputados ficam muito envolvidos nas suas bases, né, mas a gente sabe que esse projeto de lei, ele altera a lei 12.850/2013, né, em que proíbe a homologação da delação premiada de réu preso, porque senão fica realmente uma coisa muito complexa, né, o cara em troca da liberdade, ele delata, né, ele assume culpa, né, muitas vezes não sendo respeitados os direitos e as garantias fundamentais, né, dele próprio e de outros, né. Também, que eu achei muito interessante nesse projeto de lei, é a questão da criminalização. Esse projeto de lei passa a criminalizar a divulgação do conteúdo de depoimentos colhidos no âmbito da delação premiada. Então, a gente toda hora vê aí, olha, escapou, né, uma fonte disse isso, e passa a ser, se um dia for aprovado esse projeto, e parece que a tendência é essa, a criminalizar isso, exatamente, para que esse instituto, para que essa possibilidade, ele só venha melhorar, né, o combate ao crime organizado, né, principalmente a questão de tantos desvios de recursos públicos, né, que afetam diretamente a vida do cidadão, mas que não seja feito de forma, na forma de abuso, né, para que se banalize, né, para que se perca essas medidas cautelares, né. Nós estamos acompanhando a questão da Deolane, né, que é uma questão de que ela é uma pessoa muito conhecida, né, que foi presa num processo muito complicado, e ela teve essas medidas cautelares, né, principalmente por ser mãe de uma menor de 12 anos, né, ela pôde sair, mas imediatamente ela voltou porque ela descumpriu umas outras regras, que era manter silêncio, não falar com a imprensa, não usar a rede social, né, e cuidar da filha, para isso que ela saiu, né, e ao que indica, isso não ocorreu, imediatamente a juíza, né, determinou que ela voltasse, inclusive levando ela para uma prisão no interior, porque realmente ela chamava muita atenção, né, do público, começou a ficar na porta, a denúncia até de que estejam sendo pagos para ficar na porta, né. Então há essa possibilidade, o juiz amplia a ação do magistrado, né, para garantir o processo, mas voltando ao que o Arthur falou mesmo, né, será que é isso que está acontecendo? Ou será que tem uma medida econômica, né? Nós estamos mais pensando, né, na medida econômica de reaver os valores perdidos com o crime, do que garantir que realmente haja um devido processo legal, os culpados sejam realmente penalizados, né, e a sociedade tenha a sua garantia da ordem pública, né, que eu acho que é esse que é o objetivo. Então, acho que se todos estiverem satisfeitos, né, eu acho que o nosso trabalho cumpre a sua finalidade, de apresentar aí do que se tratam as medidas, né, de como que talvez pudesse sê-las, e como que deve estar acontecendo, e que há esse debate que acreditamos que deva acontecer. Estamos satisfeitos? Sim. Tudo bem? Então nós podemos encerrar. Agradecer ao professor e a oportunidade desse trabalho.